Boa noite, irmãos. Hoje eu vou apresentar um tema, que não bastante tempo eu quero apresentar, só que eu falei assim, eu vou fazer um tema bem elaborado, então, desde que eu fiquei de pausa aí, eu terminei essa série de 4 pregações, hoje iremos ler a primeira, e hoje nós vamos falar sobre o decreto dominical, especificamente que ele foi até o final, um decreto que foi completo, desde a sua primeira fase até a fase da morte. E vamos ver quais foram os passos seguidos, para que a gente possa entender e ter uma noção de como será o nosso tempo. Hoje, irmãos, teremos slides, então vai ser um pouco mais rápido, até porque se a gente for ver os textos da Bíblia, vai demorar um pouquinho. Então já está aí o primeiro texto. Mas antes, eu convido a todos a falarmos com Deus. Pai do céu, santificado seja teu nome, Deus. Dá-nos teu Santo Espírito para que possamos entender e compreender esse tema poderoso, que é sobre o decreto dominical. Que o Senhor nos use como instrumentos teus, para que possamos entender e compreender, para explicar isso para as pessoas. Te pedimos no doce e poderoso nome de Jesus. Vamos lá, irmãos? Primeiro texto está lá em Apocalipse 7, o verso 12. Todos conseguem ler aqui? Espero que sim. Fala assim: depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a água alguma. E vi outro anjo subir lá do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais fora dado que danificassem a terra e o mar. Então aqui João, ele tem uma visão, que ele vê 4 anjos sobrando os 4 ventos da terra, para que não soprem sobre árvore. Na Bíblia, irmãos, árvore significa o povo de Deus. E nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E depois ele viu outro anjo subindo no sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. E ele clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais fora dado que danificassem a terra e o mar, para que não segurassem os ventos. Irmãos, todos aqui conhecem bastante a questão do selo de Deus e a marca da besta, mas vamos fazer pequena e breve resumo para que possamos aprender um pouquinho mais sobre o tema, até porque também temos aqui pessoas que não estão tão acostumadas com o tema. Então, o selo, ele tem 3 características. A primeira, ele identifica a quem pertence. A segunda, ele identifica o seu cargo. E a terceira, ele identifica o seu território. Então, o selo, ele precisa ter o nome a quem pertence, o seu cargo e o seu território. Então, na Bíblia, irmãos, existe uma parte dela que ela fala o nome, o cargo e o território. E nesse verso, nesse capítulo, vemos o selo de Deus. Próximo slide. O selo de Deus está em Êxodo 20, o verso 8 ao 11. Por quê, irmãos? Vamos ver as características. Lembrando que a primeira, ela tem que identificar a quem pertence. E fala assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então já vê a primeira característica: identifica o nome a quem pertence, a Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, porque em 6
identifica o cargo. Qual o cargo? O Criador. E o seu território, tudo que neles há. Então, no quarto mandamento, vemos o selo de Deus. Próximo slide. Como vemos aí, a quem pertencem? A Deus. Qual o cargo? Criador. E qual o seu território? Toda a terra, todo o mundo e todo o universo. Próximo slide. O tempo está voando, irmãos. Fala assim: o sábado foi inserido no decálogo como o selo de Deus vivo, identificando o legislador e tornando conhecido o seu direito de governar. Era o sinal entre Deus e o seu povo, um teste de sua obediência a ele. Está lá em Insights of the Times, 13 de maio de 1886, página 273. Então aqui a irmã White vem falando que o sábado é o selo de Deus. Logo, irmãos, a marca da besta é um contraste, porque tudo que Deus faz, o diabo imita. Então, o sistema que faz uma contrafação, uma imitação do selo de Deus, iremos ver agora no próximo slide. E falando assim: o domingo é a marca de nossa autoridade. A igreja está acima da Bíblia e a transferência da prática do descanso sabático é a prova desse fato. Está lá em The Catholic Record, Londres, 1º de setembro de 1923. Então aqui vem falando que o domingo é a marca de nossa autoridade. A igreja está acima da Bíblia e a transferência prática do descanso sabático é a prova desse fato. E logo embaixo ele fala assim: é claro que a Igreja Católica afirma que a modificação foi um ato seu, uma marca de poder eclesiásticos e autoridades em questões religiosas. Então, eles vêm falando aqui que o domingo é a sua marca. Então, irmãos, a gente sabe que o selo de Deus, ele será colocado na testa e na mão. E a marca da besta, para ganhar nos tempos, nos versos, ela é colocada ou na testa ou na mão. Por quê? Por que é colocada ou na testa ou na mão? E por que o selo de Deus precisa na testa e na mão? A mão é símbolo de trabalho. E a mente, a testa, é símbolo de consciência, de razão. Para aceitar o selo de Deus, irmãos, não podemos somente ser pelo trabalho. Eu não trabalho no sábado, mas a minha mente não concorda muito com isso. Ou eu tenho a certeza que o sábado é o dia correto, mas eu trabalho no sábado. Para o selo de Deus, você não vai receber isso, pois somente você não trabalhar e também ter na consciência que o sábado é o dia do Senhor. Agora, para o diabo, irmãos, ele aceita meio termo. Então, para o diabo, irmãos, não importa se você tem a consciência ou você somente é pelo trabalho. Ele sabe que se você ficar no meio termo, se você somente aceitar a sua marca, ou na mão ou na testa, você estará perdido. Agora, para Deus, Ele só aceita que o sigamos por inteiro, com a nossa mão e com a nossa mente. Mas o diabo não está satisfeito somente com a mão ou com a mente. Não importa se você vai transgredir o sábado por medo ou por causa da sua consciência. Para ele, isso não importa. O que importa é que você transgrida o sábado, que é o selo de Deus. Irmãos, agora vamos ouvir uma história. E eu peço que os irmãos prestem muita atenção, pois agora vai ficar interessante. Aqui o que a gente viu é algo que praticamente todo adventista conhece muito bem, pois somos o povo da profecia. Agora, sobre o que iremos ver agora, irmãos, é pouco falar, infelizmente, mas que deveríamos prestar mais atenção. Isso aqui, irmãos, são fatos históricos. Os irmãos podem conferir tranquilamente isso aqui e irão ver todas as fontes. E o livro vai sair Roma e o Seu Império, a fonte. Depois, se irmãos quiserem, eu posso mandar outros slides para os irmãos conferem direitinho, são poucos, são 14.
Vamos ver um pouquinho mais sobre Constantino. Aqui, irmãos, vai falar um pouquinho mais sobre a sua conversão. Fala assim: Constantino passou a colocar sob a proteção da divindade padroeira dos imperadores romanos do século anterior, Deus Sol Invictus. Constantino acabou, no entanto, por entrar na história como o primeiro imperador romano a professar o cristianismo. Irmãos, naquela época ali, o Deus Sol Invictus era um Deus pagão, um Deus, era o próprio inimigo. Então ali Constantino era padroeiro desse Deus, dos imperadores romanos. Só que Constantino acabou, no entanto, ali numa guerra, que ele prometeu a Deus que se ele ganhasse a guerra, ele ia se converter. E ele recebeu uma visão, uma coisa assim, e ele decidiu fazer uma cruz ali, e ele ganhou essa guerra, então ele se converteu ao cristianismo, né? Ele professou guardar o cristianismo. Então, ele, em uma jogada política, né? Pois o político, ele sabe muito bem que um bom político tem que estar do lado do povo. Então, se o Império Romano era de maioria cristã, então um líder pagão, um político pagão, ele não teria muito apoio. Mas se ele fosse um político cristão, ele teria muito mais apoio. Então, Constantino, como um bom político, o que ele fez? Se tornou cristão. E, inclusive, ele acabou com a perseguição que o Império Romano estava fazendo ali, principalmente na época da igreja de Tiatira. Ele foi lá e acabou com a perseguição, falou: ninguém mais persegue cristão, ninguém mais mata cristão. Só que, alguns anos depois, em 321, Constantino, ele promulgou um decreto. Posso mostrar esse aí? Esse decreto aqui, irmãos, é muito interessante, que os irmãos prestem atenção nesse decreto. Em 313, ele acabou com a perseguição. Em 321, ele lançou esse decreto que fala assim: presta atenção, que todos os juízes e todos os habitantes das cidades e todos os pecadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Mas que dia do sol é esse? O domingo. Tem muitos países até hoje em dia. Por exemplo, a Argentina, o dia do sol é o quê? O domingo. Então, o que ele está falando aqui nas palavras? Que todos descansem no domingo. O primeiro decreto dominical da história, irmãos. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha. Então aqui, irmãos, a gente viu que o decreto era para descansar no venerável dia do sol. E quem estava isento desse decreto? As pessoas que moravam no campo. E aqui a gente vê a providência de Deus. Deus, ele já sabia disso. E ele sabe que no futuro será assim também. Por isso, irmãos, Deus falou que devemos ir para o campo. Pois quem estava no campo não irá sofrer muitos impactos do primeiro decreto. Pois ninguém vai fiscalizar tanto assim o seu trabalho no campo. Terá mais liberdade. Então aqui a gente viu a primeira lei dominical. Descanse no venerável dia do sol. Quem? Todos os juízes e todos os habitantes das cidades. Depois, irmãos, agora é uma parte muito interessante. Mais interessante ainda. Ele fez esse decreto e os irmãos ali, né? Muita gente fala que nessa época os cristãos eles já guardavam o domingo. Só que nesse quarto decreto a gente viu que isso não era verdade. Pois o que aconteceu? Quando ele falou que todos deveriam descansar no domingo, houve uma comoção. A população não gostou. E aí ele teve que lançar um segundo decreto, que eu queria ver agora. Ele falou assim: embora alguns cristãos tenham usado o decreto como apoio à guarda do domingo para tentar solucionar a polêmica de guardar o sábado ou o domingo na igreja cristã,
judeus e nem aos cristãos. Portanto, judeus quanto cristãos, nesse período, guardavam o dia do sábado. Como é bom conhecer a história. Vamos avançar? Depois, um terceiro decreto, que fala assim: mostrando-se insuficientes os decretos concílios, foi rogado às autoridades seculares que promulgassem um edito que inspirasse terror ao povo e os obrigasse a abster de trabalho no domingo. Então, a gente viu que o primeiro decreto não afetou o povo de Deus. O segundo, não muito também. Agora, o terceiro começou a afetar o povo de Deus, pois eles foram obrigados a não trabalhar no domingo. E depois, próximo slide, num sínodo realizado em Roma, todas as decisões anteriores foram reafirmadas com maior força e solenidade. Foram também incorporadas à lei eclesiástica e impostas pelas autoridades civis através de toda a cristandade. Então, irmãos, que ela vai se ampliando cada vez mais. Foi imposta pelas autoridades civis e ampliado e retificado. Próximo slide. Só um minutinho, irmãos. Aqui eu vou usar um pouquinho do livro O Grande Conflito, que a Senhora do Senhor fala assim: ordenava-se a todas as pessoas de qualquer classe abster de trabalho usual sob pena de multa. Irmãos, aqui só um pequeno contexto, ela está comentando sobre essa época que temos agora aqui de Constantino, desse decreto dominical. Então, o povo era obrigado a não trabalhar no domingo sob pena de multa aos livres e ações por causa de serem servos. Mais tarde, foi decretado que os ricos fossem punidos com a perda de metade dos seus bens e, finalmente, se não quisessem lutar, fossem escravizados. As classes inferiores deveriam sofrer banimento perpétuo. Então, irmãos, primeiro começou com multa para os livres, ações para os servos. Depois, aos ricos, eles iriam perder metade dos bens, e aos pobres sofrer banimento perpétuo. Então, a gente viu que começou com multas para os livres, açoites para os servos, depois perda de metade dos bens para os ricos e banimento perpétuo para os pobres, uma pena de morte. Irmãos, estamos finalizando já, se eu não me engano, é o último slide, penúltimo. Então, em resumo aqui, quais serão os argumentos para o decreto dominical em nossos dias? Argumentos científicos, argumentos morais e argumentos financeiros. Último slide. Não está bem resumido, tá? São 50 slides, eu só coloquei 14. Então está bem resumido. E esses são os primeiros passos do decreto. São 5 passos. O primeiro é uma lei de descanso no domingo, uma lei dominical. Depois, multas para o nosso tempo. Terceiro, perda de bens. E o quarto, perda da liberdade. E o quinto e último, a morte. Irmãos, esse foi assim que Deus permitiu que ocorresse. Então, irmãos, a imagem fala que nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. E assim que ocorreu no passado. Começou com uma lei de descanso no domingo, depois multas, açoites, perda de bem, perda de liberdade e morte. E assim será o nosso tempo também. Que possamos meditar essa pregação, que será postada também no grupo da igreja, para que os irmãos possam meditar e refletir um pouco mais, com mais calma, para que possamos